Caros espectadores da tragédia humana, o que é a mentira senão uma teia que a mente tece com fios sutis e traiçoeiros? Cada pequena distorção é uma linha invisível, e quando você menos espera, está preso em um labirinto de ilusões que você mesmo construiu. O manipulador, com seu sorriso cínico, dança entre as sombras, acreditando que o controle é seu aliado. Mas, como ele se engana! A verdade, essa velha amiga, sempre se esgueira pelos cantos escuros, rindo de sua presunção. Na origem dessas mentiras, há uma semente de egoísmo. Pequenas inverdades, como gotas de chuva em um dia cinzento, vão se acumulando, formando poças de engano que refletem uma imagem distorcida da realidade. O manipulador se convence de que está no comando, mas, na verdade, cada passo que dá em direção à sua própria narrativa é um passo para mais perto do abismo. É um jogo de xadrez onde ele se torna a peça e o tabuleiro, onde todos são meras sombras de suas ambições. A psicologia do manipulador é uma dança macabra, onde o desejo de controle se transforma em uma prisão de suas próprias criações. Ele acredita que pode moldar o mundo ao seu redor, mas, na realidade, está apenas criando uma máscara que lhe cobre o rosto, escondendo a fragilidade de um ser que teme o olhar da verdade. É uma ironia cruel. Na busca por poder, ele se torna escravo de suas próprias mentiras. Olhe em volta. Quantos personagens já caíram em suas próprias armadilhas? São muitos, não é? Heróis e vilões que, em um momento de fraqueza, deixaram-se seduzir por promessas vazias. Eles se tornaram prisioneiros de suas narrativas, e a liberdade que tanto almejavam se transformou em uma cela feita de suas próprias palavras. A luta pelo controle virou um jogo sem vencedores, onde todos saem feridos. A autoconstrução é uma ilusão. O desejo de poder, essa chama que arde na escuridão, acaba por consumir o próprio portador. O manipulador, em sua ânsia de impor sua vontade, se vê cercado por suas próprias mentiras, sufocado pela rede que ele mesmo teceu. E o que era uma busca por domínio se torna uma queda livre em um abismo sem fim. Ele se torna a sombra de si mesmo, um eco distante de quem poderia ter sido. A verdade, essa força implacável, não se deixa enganar. Ela aguarda pacientemente, como um predador na escuridão, pronta para atacar quando menos se espera. O tempo se torna o juiz implacável, revelando a futilidade das mentiras. Um dia, todas as teias que o manipulador construiu se desfarão, e a realidade, nua e crua, se apresentará diante dele. A solidão acompanha aqueles que se perdem em suas próprias distorções. O manipulador, cercado por sombras, percebe que não tem controle algum, está apenas jogando um jogo que nunca poderá vencer. O vazio se torna seu único companheiro, e a busca por poder se transforma em um eco do que poderia ter sido uma vida plena, mas que foi perdida na escuridão de suas próprias escolhas. Assim, ao refletir sobre essas teias de mentiras, lembre-se de que a verdadeira força não reside no controle, mas na capacidade de enfrentar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. A luz que dissipa as sombras pode ser ofuscante, mas é ela que traz a liberdade. E quando a máscara cair, quando as mentiras se desvanecerem, o manipulador encontrará apenas o reflexo de sua própria solidão. E aí, o que estará de sua busca insana por poder? A resposta está nas sombras que ele mesmo criou. A cidade, essa entidade pulsante, é um espelho distorcido que reflete as emoções humanas. Suas ruas, repletas de sombras, são como veias que transportam o caos, a traição e o desespero que habitam em cada coração. Cada esquina guarda segredos, cada parede grita histórias de engano, como grafites desenhados por mãos que conhecem a dor da desilusão. Aqui, neste cenário sombrio, a verdade se esconde atrás de sorrisos falsos e promessas quebradas. É um campo de batalha onde a confiança é um soldado ferido, e a esperança, uma chama que se apaga lentamente. Os grafites, essas manifestações de arte e revolta, contam narrativas de quem se sentiu traído. Uma explosão de cores em meio ao cinza da cidade, cada traço é um grito de socorro, uma revelação de como as mentiras se entrelaçam com a vida cotidiana.
As paredes tornam-se testemunhas do desespero humano, registrando a luta entre o que se acredita ser e o que realmente se é. Um rosto sorridente pintado em uma esquina pode esconder um coração partido, e as palavras rabiscadas em outro canto podem ser a última esperança de quem já não acredita na bondade das pessoas. A influência do ambiente molda cada escolha, cada passo dado. A cidade, com suas luzes ofuscantes e sombras traiçoeiras, se torna um personagem em si mesma. A atmosfera pesada que permeia o ar é um lembrete constante de que a verdade é um luxo que poucos podem se permitir. As pessoas, presas em suas correntes indizíveis, dançam conforme a música da manipulação, muitas vezes sem perceber que são apenas marionetes em um espetáculo macabro. O cenário revela a fragilidade da confiança, que se desfaz como poeira ao vento, deixando apenas ecos de promessas não cumpridas. Nesse cenário sombrio, olhamos para as escolhas individuais. Cada decisão, cada ato, é uma resposta ao ambiente que nos cerca. A cidade é um labirinto, e cada um de nós é um navegante perdido, tentando encontrar um caminho em meio ao caos. As sombras se espessam à medida que a manipulação avança, como uma neblina densa que engole tudo ao seu redor. A verdade, muitas vezes, é uma luz fraca, difícil de encontrar, mas que brilha mais intensamente na escuridão. E é essa luz que pode revelar as intenções ocultas, tanto dos outros quanto de nós mesmos. A solidão que acompanha o abuso do poder se torna palpável. Aqueles que tentam controlar as narrativas se cercam de muros altos, mas, no fundo, são prisioneiros de suas próprias criações. Eles se tornam espectros, vagando por uma cidade que não reconhecem mais, afastados de qualquer conexão genuína. O vazio se transforma em seu único aliado, e a busca por controle os deixa à deriva em um mar de solidão. Neste jogo cruel, a justiça que o tempo traz se revela inexorável. Ele observa, paciente, enquanto as mentiras se desmoronam, e a verdade, como um raio de sol, penetra as trevas. A cidade pode ser um reflexo das emoções humanas, mas também é o palco onde cada um de nós deve confrontar suas escolhas. A escuridão é sedutora, mas é a luz da verdade que, eventualmente, iluminará o caminho. E, quando essa luz brilhar, que será deixado no rastro das mentiras? O que restará das sombras que construímos ao longo da vida? Reflita sobre isso. A cidade é um teatro, e cada um de nós desempenha um papel. Mas, quando as cortinas se fecharem, que legado você deixará? A resposta está nas sombras que você escolheu deixar para trás. A confiança, essa construção frágil, é como um castelo de cartas, erguido com tanto cuidado, mas que se desfaz ao menor toque. No mundo dos manipuladores, ela é uma moeda de troca, um bem valioso que se perde em meio a mentiras e ilusões. O que acontece quando a verdade se torna um mero detalhe, uma sombra esquecida em um canto escuro? O que resta quando o fio que conecta almas se rompe, deixando apenas um eco de promessas não cumpridas? A mentira, essa serpente traiçoeira, desliza silenciosamente entre as pessoas, envenenando corações e prometendo segurança onde só há instabilidade. Cada palavra distorcida é um golpe, cada omissão uma facada nas costas. Relacionamentos, uma vez vibrantes, transformam-se em campos de batalha, onde a confiança é o soldado caído. E, quando se olha nos olhos de quem se ama, o que se vê? Um abismo, um reflexo da própria desilusão, que grita mais alto do que qualquer confissão. O papel da verdade é como a luz que penetra as trevas, revelando o que se esconde sob a superfície. É um farol em meio à tempestade, uma chama que dissipa as sombras e mostra o caminho. Mas, para aqueles que habitam o reino da manipulação, essa luz é um inimigo. Os manipuladores temem a verdade, pois ela tem o poder de desmantelar suas construções, de expor suas fraquezas. Eles vivem em um labirinto escuro, onde cada passo é uma dança com a dúvida, e a confiança se torna uma miragem, sempre fora de alcance. A vulnerabilidade humana é uma faca de dois gumes. Em um momento, ela nos conecta, nos torna reais. No próximo, transforma-se em um fardo, um lembrete constante de que entrega um risco. O que significa confiar?
É abrir a porta do coração e deixar que alguém entre, mesmo sabendo que essa pessoa pode se tornar o carrasco de suas esperanças. É um ato de coragem, mas também de loucura, em um mundo onde as mentiras se tornam verdades aceitas. Cada um de nós carrega cicatrizes, histórias de desconfiança que moldam nossas interações. O que era uma vez um vínculo bonito se transforma em uma rede de desconfiança, onde cada palavra é pesquisa em busca de uma intenção oculta. A fragilidade da confiança se assemelha a papel celofane, brilhante e atraente à vista, mas que se desfaz com um simples toque. E, quando isso acontece, o que resta? A solidão, como uma sombra persistente, acompanha o manipulador e a vítima, ambos perdidos em um mar de incertezas. A verdade, por sua vez, é uma força transformadora. Pode ser uma lâmina afiada que corta as correntes da manipulação, libertando aqueles que se atreverem a enfrentá-la. Mas essa liberdade vem com um preço. A revelação de verdades ocultas pode ser devastadora, como uma tempestade que arrasa tudo em seu caminho. E, em meio a essa destruição, a pergunta que ressoa é: quem se atreve a encarar a fúria da verdade? Em um mundo onde cada ato é uma escolha, refletir sobre a confiança nos leva a um abismo profundo. O que você está disposto a arriscar para manter sua mentira? Até onde você irá para evitar a dor da verdade? A resposta pode ser surpreendente, revelando não apenas a natureza do manipulador, mas também a fragilidade do ser humano. Em última análise, somos todos viajantes perdidos, dançando entre luz e sombra, buscando um lugar onde a confiança possa florescer novamente. E, na dança da vida, o que será que você escolherá? A sombra enganadora ou a luz reveladora? A vida, essa peça de teatro em que todos vestem máscaras, é um jogo de ilusões. O manipulador, com seu sorriso cínico e olhar penetrante, acredita que controla o palco, mas, na verdade, ele é um mero fantoche de suas próprias mentiras. Cada mentira é um fio que ele tece, uma corda que se aperta ao redor de seu pescoço, enquanto a verdade se esconde nas sombras, rindo de sua arrogância. O paradoxo do poder é um eco que reverbera nas paredes da solidão. Quanto mais se mente, mais se perde o controle. Um manipulador se torna um prisioneiro de sua própria criação, um artista que não consegue mais distinguir entre a ficção e a realidade. As consequências das mentiras são como uma tempestade que se aproxima, lenta e silenciosa, mas devastadora. A autossabotagem do manipulador é seu destino, um ciclo vicioso em que as promessas não cumpridas se tornam correntes que o prendem. Ele se vê cercado por um labirinto de suas próprias invenções, onde cada saída é uma miragem, uma ilusão que se desfaz ao toque. A cada nova mentira, uma nova parede se ergue, e, no final, o que resta? Um eco de risadas, um riso que se transforma em choro. A história nos ensina que figuras históricas, que se achavam invencíveis, caíram suas próprias armadilhas. Líderes que manipularam multidões em busca de poder, mas, ao final, foram devorados por suas próprias mentiras. O tempo não perdoa. Ele é o juiz implacável que expõe as intenções ocultas, revelando o verdadeiro rosto do manipulador. Acorde. A vaidade é uma armadilha sedutora, mas, quando a máscara cai, o que sobra é a desolação. A futilidade do controle através da mentira é uma ilusão que muitos abraçam. O manipulador acredita que, ao distorcer a verdade, ele se torna invulnerável, mas cada mentira é uma rachadura em seu castelo de areia. O vento forte da realidade não tardará a vir, levando consigo os fragmentos de sua fachada. O que ele não percebe é que, ao tentar controlar os outros, ele se perde em um mar de dúvidas e inseguranças. A necessidade de controle é uma prisão que consome, e, no fundo, o manipulador é tão frágil quanto aqueles que ele tenta dominar. As sombras que cercam o manipulador são espelhos que refletem suas próprias fraquezas. Ele se vê cercado por mentiras que ele mesmo criou, e cada passo que dá em busca de poder o afunda mais fundo em um abismo de solidão. O que ele não entende é que a verdade, mesmo que dolorosa, é a única saída desse labirinto.
A força que vem da escuridão é poderosa, mas é a luz da verdade que oferece a verdadeira libertação. O manipulador precisa encarar seus próprios demônios, confrontar suas mentiras e, talvez, encontrar um caminho de volta à realidade. Quando a verdade se revela em meio ao caos, o que resta do manipulador? Uma sombra de quem ele poderia ter sido, um eco distante de promessas não cumpridas? A luz que ele temia se transforma no seu maior aliado, desnudando cada mentira e revelando a fragilidade de sua construção. O tempo, esse juiz implacável, traz à tona as verdadeiras intenções, desvendando os fios que prendem o manipulador em sua própria teia. Portanto, pergunte-se, até onde você está disposto a ir para manter suas mentiras? O que você está disposto a sacrificar em nome do controle? A resposta pode ser a chave para sua própria liberdade ou sua maior ruína. O impacto da verdade na vida cotidiana é uma luta constante entre luz e sombra, e, no final, a escolha é sua. Você vai se perder nas sombras ou terá coragem de enfrentar a luz, mesmo que ela queime. Em meio ao caos pulsante da cidade, onde as sombras se entrelaçam como serpentes, a verdade emerge como um farol solitário. Um brilho cortante que fere os olhos dos que se acostumaram a viver nas trevas. O manipulador, em sua busca insaciável por controle, ignora que a escuridão não é sua aliada, mas seu cárcere. A lucidez que se revela no meio da confusão é um raio que atravessa a noite, expõe as falhas e escancara as fraquezas. Quando a verdade se ergue como uma fênix das cinzas, o manipulador se vê nu, despojado de suas camadas de engano. É nesse momento de clareza que a força transformadora da verdade se desponta. Para alguns, é um alívio, uma libertação. Para outros, é a ruína que consome tudo ao seu redor. A verdade tem o poder de destruir o que foi construído sobre mentiras, e cada estrutura frágil se desmorona sob o peso de sua própria ilusão. A liberdade que ela traz é acompanhada de dor, uma dor que corta mais fundo que qualquer lâmina. O manipulador, agora confrontado com a realidade, percebe que sua arte de engano não era apenas um jogo, era um veneno que corroeu suas relações, suas esperanças, sua própria essência. A solidão, que antes parecia um abrigo seguro, transforma-se em um eco doloroso. O manipulador olha ao seu redor e vê os rostos que antes sorriam para ele, agora distantes e desconfiados, como sombras fugidias. O que ele considerava controle é, na verdade, um vazio que o consome. Ele se torna o protagonista de sua própria tragédia, e a ironia se torna sua única companhia. O que foi ganho à força se transforma em uma prisão, onde cada palavra não dita e cada ação mal calculada ressoam como grilhões. Refletir sobre o que significa enxergar a realidade é um convite ao autoexame. O anti-herói, por definição, não busca a absolvição, mas a verdade crua. Ele não teme o peso do que é real, ao contrário, ele se alimenta dessa intensidade. Um momento de clareza é um instante em que a fumaça se dissipa, e a visão se torna nítida. Para muitos, essa lucidez é aterradora. Para o anti-herói, é um chamado à ação. Aqueles que se escondem atrás de mentiras se tornam prisioneiros de suas próprias escolhas. A verdade é uma lâmina afiada, pronta para cortar os laços que prendem. Quando a iluminação surge, os delírios que sustentaram a narrativa do manipulador se despedaçam, revelando o que realmente importa, a fragilidade das relações humanas. A confiança, uma flor delicada, murcha sob a sombra da desonestidade. E assim, o manipulador se vê cercado por uma floresta de traições que ele mesmo cultivou. As consequências de suas ações ecoam, e o tempo, implacável, se transforma em um juiz que não perdoa. O peso de cada mentira é um fardo que se acumula, e quando a verdade finalmente se impõe, não há como escapar. A luz que brilha na escuridão pode libertar, mas também pode devastar. O manipulador deve encarar a escolha, permanecer na escuridão ou se lançar ao desconhecido da verdade. No final, a pergunta que ecoa nas paredes de sua mente é: até onde você está disposto a ir para manter suas mentiras? A luta entre luz e sombra é incessante, e a verdade, embora dolorosa, é o único caminho para a verdadeira liberdade.
A vida não é uma peça de teatro, mas um campo de batalha onde cada escolha tem um peso e cada mentira, um preço. A luz, por mais que queime, é a única esperança em meio a uma existência repleta de sombras. O tempo é um artista implacável, um escultor que molda a verdade com suas mãos frias e pacientes. Ele não se apressa, não se importa com o clamor dos desesperados. Cada segundo que passa é uma gota de tinta que mancha a tela da vida, revelando as cores vibrantes da verdade ou o cinza da mentira. Que ilusão pensar que se pode escapar de sua arte. Aqueles que dançam nas sombras, acreditando que suas mentiras são invisíveis, logo descobrem que o tempo é um caçador silencioso. Em seu rastro, a revelação se torna inevitável, como uma tempestade que se aproxima no horizonte. As teias que o manipulador tece com tanta habilidade se transformam em cordas que o estrangulam. Cada fio de engano, cada distorção da realidade, se entrelaça em um emaranhado que, a princípio, parece controlar o mundo ao seu redor. Mas, à medida que o tempo avança, esse mesmo emaranhado se torna seu cativeiro. Um manipulador, tão astuto, se vê aprisionado em sua própria armadilha, como um inseto preso em um labirinto de seda. A liberdade que ele buscava se transforma em um eco distante, uma miragem em um deserto de solidão. A metáfora da corda poderosa e cruel. Cada mentira é um má que se aperta, que sufoca a verdade até que ela não possa mais gritar. O tempo, implacável em sua missão, puxa a corda e revela o que está escondido. A manipulação, que antes parecia um jogo, se transforma em um fardo. O peso das mentiras se acumula e, no final, o manipulador percebe que a única coisa que realmente controla é a sua própria ruína. Histórias de redenção e ruína se entrelaçam como sombras na cidade. Há aqueles que, ao serem confrontados com a verdade, encontram um caminho para a redenção, um espaço raramente visitado por aqueles que se perderam no labirinto do engano. Mas a maioria se afunda ainda mais na lama das suas escolhas. Eles olham para o espelho e veem não o reflexo, mas o eco de suas próprias mentiras. O tempo é um juiz que não se compadece, e, quando finalmente desvela a realidade, ele não faz distinção entre o inocente e o culpado. A ruína é uma companhia constante para aqueles que jogam com a verdade. A cada passo em falso, a cada desvio da luz, o manipulador se afunda mais na escuridão. Ele pode tentar fugir, mas o tempo está sempre a um passo à frente. A verdade se ergue como uma tempestade, e suas consequências se disparam como o trovão após um relâmpago. O que era uma estratégia, um plano bem elaborado, se transforma em um desastre que consome tudo ao seu redor. E assim, a pergunta persiste, ecoando nas paredes da mente: até onde você está disposto a ir para manter suas mentiras? Um manipulador deve confrontar o que realmente significa viver em um mundo de sombras. A verdade, essa luz cortante, pode ser aterradora, mas é o único caminho que leva à verdadeira liberdade. Somente aqueles que se atrevem a olhar para o abismo da realidade podem começar a se libertar das correntes que eles mesmos forjaram. O tempo, esse juiz implacável, não apenas revela as intenções, mas também expõe a fragilidade da confiança. E quando a luz da verdade brilha, ela não só desmantela as mentiras, mas também ilumina os caminhos que levarão a novas escolhas. A luta entre luz e sombra é eterna, e o manipulador precisará decidir o que realmente deseja, viver na ilusão ou abraçar a dureza da verdade. A escolha é sua, mas lembre-se, o tempo sempre terá a última palavra. As sombras se estendem como garras, prontas para agarrar aqueles que se permitem afundar nas tranquilas águas da mentira. A pergunta final ressoa como um eco distante, reverberando nas paredes vazias da mente: até onde você está disposto a ir para manter suas mentiras? O fardo do engano se torna pesado, e cada passo dado em direção à escuridão é um passo mais longe da luz que poderia libertar. O manipulador, em sua busca insaciável por controle, esquece que cada mentira é uma corrente que o prende. O desejo de ser o mestre do jogo transforma-se em uma prisão de sua própria fabricação. Quando se olha no espelho, o que se vê? Um rosto conhecido, mas completamente distorcido pelo peso das ilusões.
A reflexão é um lembrete cruel do que se abandonou: a sinceridade, a autenticidade, a capacidade de amar sem reservas. Viver em um mundo construído sobre mentiras é viver em um labirinto sem saída, onde cada corredor leva a uma nova armadilha. A autoavaliação é um convite sombrio, mas necessário. O que suas escolhas dizem sobre você? Cada decisão, cada palavra sussurrada nas sombras, constrói sua realidade. O manipulador se vê em um jogo arriscado, onde as regras mudam com cada mentira contada. Ele acredita que pode controlar o tabuleiro, mas, na verdade, é apenas um peão, movido pelas forças implacáveis que ele mesmo criou. As mentiras acumuladas se tornam como tijolos em uma parede, erguendo um castelo ilusório que, a qualquer momento, pode desmoronar. E o impacto da verdade na vida cotidiana é devastador. A luta entre luz e sombra se intensifica a cada dia. Aqueles que se cercam de enganos podem sentir a segurança momentânea, mas essa segurança é tão sólida quanto a areia movediça. O tempo não é apenas um espectador, ele se torna um ator principal, revelando aos poucos as consequências de cada escolha feita. A verdade, quando finalmente emerge, é como um sol ardente que queima as nuvens da mentira, expondo tudo em sua crueza. O que significa confiar? Em um mundo saturado de enganos, confiar se torna um ato de coragem, um salto no desconhecido. Cada vez que você entrega sua confiança, está se despindo das armaduras que você mesmo construiu. Um manipulador, ao buscar controle, esquece que a verdadeira força reside na vulnerabilidade. A confiança é um fio delicado, e quando se rompe, deixa um vazio que ecoa nas almas. A solidão que surge desse vazio é um lembrete constante do que foi perdido, a conexão humana, a empatia, a capacidade de se importar. Quando a verdade finalmente se revela, é um momento de lucidez que pode ser tanto libertador quanto destrutivo. A força transformadora da verdade não deve ser subestimada. Ela pode derrubar castelos de mentira, mas também pode abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Para alguns, essa revelação é um novo começo, para outros, é o fim. Cada um fará a sua escolha, mas a pergunta persiste, como um sussurro nas trevas, até onde você está disposto a ir para manter suas mentiras? A batalha entre luz e sombra é eterna, ao final, o tempo sempre terá a última palavra. A verdade pode ser um caminho árduo, repleto de espinhos e dores, mas é também a única estrada que leva à verdadeira liberdade. O manipulador deve decidir se vai continuar a dançar nas sombras, sufocando sob o peso de suas próprias ilusões, ou se terá coragem de enfrentar a luz, mesmo sabendo que essa luz pode queimar. O destino está em suas mãos, mas lembre-se, a escolha que você faz hoje moldará o que você será amanhã. Se você entende que a verdadeira força nasce das sombras e que a justiça do tempo é implacável, compartilhe esta mensagem. Comente sobre o momento em que você encarou suas próprias mentiras e se reergueu mais forte. Inscreva-se para mais reflexões provocativas que desafiam a superfície da realidade e revelam o poder oculto na escuridão. Lembre-se, apenas aqueles que têm coragem de enfrentar suas verdades se tornam verdadeiramente livres.